Boa noite. Boa noite. A chuva na região Nordeste leva problemas a milhares de famílias no Maranhão e no Ceará. Na véspera do julgamento, na primeira turma do Supremo, a Procuradora-Geral pede que os ministros aceitem integralmente a denúncia contra o tucano Aécio Neves. A polícia recebe o arquivo de e-mails de Rodrigo Rocha Loures. São de quando assessorava o então vice-presidente Michel Temer. Os Estados Unidos acusam a Rússia de dificultar inspeções no local do suposto ataque com armas químicas na Síria. E o trabalho de um cientista japonês levanta questões perturbadoras sobre o futuro dos robôs. A partir de agora, no Jornal Nacional. Duas medidas anunciadas pelo governo para dar um impulso na economia brasileira ainda não produziram efeito. Uma delas mexe com o já famoso e tão prometido cadastro positivo e se arrasta há 10 meses no Congresso. Nilson e Neide pagam tudo em dia e acham que merecem taxas especiais na hora de fazer um crediário. Porque eu sou um bom pagador. O dinheiro emprestou a mim, está garantido. Como dizia meu pai, eu só boto o chapéu onde a mão alcança. Ainda há muito a se fazer no Brasil para melhorar o ambiente de negócios. Por exemplo, baixar custo de empréstimos e deixar a vida dos consumidores com menos burocracia. 2 projetos trazem mudanças nesse sentido e aguardam votação no Congresso. Um deles, o cadastro positivo, começou a tramitar no Congresso em junho do ano passado. Passou pelo Senado e só agora pode ser votado pelo plenário da Câmara. Ele inclui automática e obrigatoriamente todos os consumidores em um banco de dados. É uma espécie de currículo, um histórico financeiro do brasileiro. Pela proposta, o gestor das informações pode abrir o cadastro e compartilhar estas informações com outros bancos de dados, estabelecer pontuações para quem mantém as contas em dia e manter informações como o histórico de crédito do consumidor. O objetivo é beneficiar quem paga em dia, na hora de pegar um empréstimo, por exemplo. A Associação das Centrais de Crédito afirma que o cadastro positivo deve beneficiar mais de 20 milhões de pessoas. A expectativa é que realmente tenha uma boa queda na taxa de juros. Ele melhora a relação entre credor e consumidor. O consumidor, vai ter também, a nota de crédito, disponível para ele, que é uma ferramenta que ajuda ele também a negociar com vários agentes de crédito qual a melhor taxa que ele pode obter. Pelo projeto, o consumidor poderá pedir para sair do cadastro, por exemplo. Mas entidades de defesa do consumidor querem mais garantias de proteção aos dados. Isso é um pequeno avanço, mas que precisaria de vários outros mecanismos e direitos para serem garantidos, Porque o consumidor ele precisa não apenas ter o direito de sair, mas o direito de saber como seus dados estão sendo usados. Outro projeto pretende regulamentar o mercado de duplicatas. Ele foi apresentado no início do ano passado e ainda tramita sem previsão de conclusão. Está na Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio e também precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Duplicata é um documento que funciona como prova de um contrato de compra e venda entre as partes. A proposta estabelece uma central eletrônica, obrigatória, de registro de duplicatas para todas as transações, regulamentada pelo Banco Central. O projeto dispensa o protesto, hoje feito em cartórios. Esse protesto passa a não ser mais obrigatório em caso de não pagamento do título. A Associação de Cartórios pede ajustes no projeto. Afirma que o novo sistema vai trazer mais burocracia e ônus para o empresariado e que o protesto é importante porque soluciona mais da metade das pendências relativas às duplicatas. A Confederação Nacional da Indústria comemora as 2 iniciativas e reforça que o custo dos empréstimos vai baixar e movimentar a economia. No mercado imobiliário, uma notícia provocou otimismo nesta segunda-feira. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução dos juros e mudanças no financiamento. Taxa de juros menor e percentual de financiamento maior. Essas foram as principais mudanças anunciadas hoje pela Caixa Econômica Federal para estimular o mercado imobiliário. Os juros mínimos passaram de 10,25% ao ano para 9%. Para os imóveis que custem até R$ 800 mil em quase todo o país. Em São Paulo, Rio, Minas e no Distrito Federal, o valor vai até R$ 950 mil. Se o imóvel for mais caro do que isso, a taxa mínima de juros passou para 10% ao ano.
A Caixa também vai financiar até 70% dos imóveis usados. Antes, o limite era 50%. Este corretor de imóveis já percebeu o impacto. Telefone tocando e gente pedindo para começar as buscas, para marcar visita, agora vamos fazer proposta. O combustível do mercado é o crédito. A Caixa Econômica Federal sempre foi referência no mercado imobiliário porque costumava oferecer as menores taxas de juros para o financiamento da casa própria. E isso obrigava os bancos privados a também baixarem suas taxas para concorrer no mercado de crédito. Mas com a crise econômica e a falta de recursos, a Caixa perdeu espaço. Ela deixou de ser a líder no financiamento com recursos da poupança desde novembro do ano passado e pelo 4º mês seguido. Mas o Banco Público ainda é o primeiro na concessão de crédito imobiliário como um todo. O que a gente observou é que, principalmente a partir de 2015, essa história começou a mudar um pouco, né? Ela foi perdendo capacidade de investimento e, principalmente, ela passou a não ser mais a opção mais barata no mercado. Um levantamento feito com os 5 maiores bancos do país mostra que a Caixa registrou a maior taxa média de juros nos financiamentos fechados no começo deste ano. As taxas dos financiamentos ainda estão acima da taxa básica de juros, a Selic, que está em 6,75% ao ano, a mínima histórica. Com as medidas, a Caixa espera voltar a ditar as regras no mercado. Nós entendemos que, no mínimo, a demanda aumentará bastante e que a Caixa aumentará os financiamentos no total, em média, 20%. Esse é o cálculo que nós estamos fazendo. O imóvel novo de Carolina fica pronto daqui a um mês. Mas para quitar a dívida com a construtora, ela precisa vender o apartamento onde ela mora hoje. O que deveria ser motivo de comemoração virou angústia. Faz uns 8 meses, mais ou menos, que a gente está tentando vender. E tem sido bem fraca assim, a procura, né? E assim, mais fraca ainda as propostas. Quem podia comprar o apartamento da Carolina é a Andréia, que se animou com as medidas e agora está procurando um imóvel usado na mesma região da cidade. Os juros estão ótimos e começou a abrir esse leque de opções, né? É mais barato, o financiamento é melhor, então começou a entrar na nossa busca também o usado. Que mais gente busque financiamento é o que o mercado todo espera, depois de amargar quedas seguidas nas vendas. Período de juros alto, restrição a crédito, né? Uma redução muito grande na capacidade do brasileiro de comprar, essa ampliação do crédito agora e mais disponibilidade de crédito, a expectativa é que se tenha momentos melhores à frente para o mercado imobiliário brasileiro. A economia brasileira cresceu 0,09% em fevereiro, segundo o índice de atividade do Banco Central. Em janeiro, o IBCBR tinha encolhido 0,65%. O indicador é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto, o conjunto de todos os bens e serviços produzidos pelo país num determinado período. Voltou a chover forte em São Luís e, por causa dos temporais das últimas semanas, a situação é de emergência em 11 municípios do Maranhão. O rio Mearim, um dos principais do Maranhão, está 5 metros acima do nível normal. Em Trizidela do Vale e Pedreiras, as cidades mais atingidas pela cheia, cerca de 320 famílias deixaram as casas. A Defesa Civil e o Exército montaram tendas e improvisaram barracas. Em Bacabal, os ginásios estão lotados e até os vestiários estão sendo usados. Na capital São Luís, choveu forte por 3 horas hoje cedo. As principais avenidas ficaram alagadas, como a litorânea, na beira da praia. Bombeiros tiveram de ajudar motoristas que ficaram ilhados em vários pontos da cidade. O dono deste carro teve que abandonar o veículo. A água também invadiu lojas e alagou a garagem desta concessionária. Condomínios também foram atingidos. Olha, a chuva foi tão forte que o terreno que fica nos fundos desse condomínio encheu de água e aquele muro ali não resistiu e cedeu. A correnteza invadiu essa casa e olha só como é que ficou a área de lazer. Completamente destruída e aqui dentro mais estragos. A enxurrada quebrou uma cortina de vidro que tinha aqui e invadiu todos os cômodos. Os móveis foram arrastados, revirados e ficaram desse jeito aqui, ó.
sobrou nada. O Vitor estava com os 2 irmãos e os pais na casa. Na hora parecia que a casa estava caindo mesmo. Aí eu só peguei, botei a toalha, saí correndo e quando eu cheguei embaixo tinha água até na cintura aqui e correndo com muita força, levando o móvel para todo que é lá. O Centro de Meteorologia da Universidade Estadual do Maranhão prevê mais chuvas nos próximos meses. Com certeza nós teremos até o final do período chuvoso, deve se estender aí para meados de junho, até início de julho, teremos mais eventos desse tipo como ocorrido hoje aqui na capital. No Ceará, a chuva também causou estragos. Entre ontem e hoje, choveu em pelo menos 84 cidades. Em Fortaleza, ruas ficaram alagadas. Só nesta primeira metade de abril já choveu mais do que todo o mês de março, que costuma ser o mês mais chuvoso do ano. E no sudeste do Brasil, na região metropolitana de Vitória, em 12 horas, choveu mais do que se previa para o mês todo. O Tribunal de Justiça suspendeu o expediente. Em Vila Velha, aulas e postos de saúde ficaram fechados. O estado é de atenção em 41 municípios do Espírito Santo. É o outono, gente, é o outono. Maju Coutinho, boa noite. Qual é a previsão para Vitória para amanhã? Oi, Bonner, boa noite para você, para Renata e para todos. Olha, ainda vai ser um dia molhado lá, mas o volume de chuva deve diminuir bem. E essa quantidade absurda que caiu em Vitória desde ontem contribuiu para o mês de abril levar o título de mais chuvoso desde 2011. Do começo do mês até hoje de manhã, choveu cerca de 265 milímetros. Lembrando que a média de todo mês é de 116 milímetros. Amanhã deve chover cerca de 10 milímetros e a máxima pode ficar em torno de 26 graus em Vitória. Mesmo com pouca chuva prevista, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais mantém o estado de atenção aqui para o litoral capixaba, também para o litoral paulista, onde também choveu demais. E o CEMADEM avisa que ainda há risco moderado de deslizamento e enxurrada aqui no norte, nordeste e em parte do leste nordestino. Teresina está aí na rota dessa chuvarada, tem muita água a caminho de lá. Deve voltar a chover bastante em São Luís e em João Pessoa, onde faz 28 graus de máxima. A chuva que tem rondado o norte do Nordeste e da região norte ainda continua aqui, olha, na conta da zona de convergência intertropical, apelidada de ZCIT, conhecida como ZCIT, que esta época do ano fica mais próxima aí dessas áreas que eu citei. Tem também a circulação dos ventos nos níveis mais altos da atmosfera, mais a combinação de calor e umidade que contribuem para a chuva prevista para a parte do centro-oeste. Como a que deve atingir Cuiabá o dia inteirinho, há também as pancadas isoladas, mas que jamais devem ser menosprezadas, previstas para Brasília, onde faz 24 graus de máxima, e Porto Velho, Bonner, também na rota das pancadas, com 30 graus de temperatura. Bom, e da lista que você apresentou até agora, já chamou a atenção o pessoal de São Luís, né? Sofrendo com chuva. Tem chuva de novo por lá. Vamos ver as outras regiões, Maju. Vamos sim, olha, a gente tem tempo aberto no sul de Mato Grosso do Sul, no interior paulista, interior mineiro, interior do Rio e também do Espírito Santo, em quase toda a região sul, com sol o dia inteiro. A exceção aqui é parte do litoral do leste, aliás, do Paraná, e também tempo instável entre o leste de São Paulo e do Rio de Janeiro. São Paulo, capital, fica garoenta pela manhã e Curitiba, mesma situação. E essas duas capitais podem registrar aí a manhã mais fria do ano até o momento. Rio de Janeiro com chuva desde cedo, uma chuva mais leve, 28 graus de máxima. E pode ter ressaca, Bonner, entre aí vocês, o Rio de Janeiro, até Salvador, com ondas de até 2,5 metros de altura. Ressaca no litoral brasileiro. Ressaca. Obrigado, Maju. Boa noite. Até mais. Tchau. Boa noite. A seguir, o ministro da Segurança Pública diz que milicianos são os maiores suspeitos do assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson. Os Estados Unidos acusam a Rússia de dificultar inspeções no
Os Estados Unidos acusaram a Rússia de impedir o acesso dos inspetores internacionais ao local do suposto ataque químico em Duma, na Síria. No terceiro dia após os bombardeios, a Síria continua mergulhada em uma série de incertezas e num jogo de acusações. Investigadores independentes que estão no país desde sábado ainda não conseguiram chegar à cidade de Duma, onde teria acontecido o ataque químico há mais de uma semana. Os integrantes da Organização para a Proibição das Armas Químicas dizem que Rússia e Síria não permitiram ainda a ida ao local. O representante americano na OPAC disse que a Rússia já pode ter alterado o local do suposto ataque. A Rússia nega e diz que os bombardeios dos Estados Unidos, França e Inglaterra é que atrasaram o processo e que a ONU não aprovou a visita dos especialistas. Mas a ONU disse que já deu todas as autorizações necessárias. Até os alvos da ofensiva de sexta-feira estão no centro do jogo de informações. Os Estados Unidos afirmam que eram fábricas onde se produziam armas químicas. A Síria diz que eram lugares onde se fabricavam remédios para o tratamento do câncer. E as informações divergentes não vêm só dos lados opostos do conflito na Síria. Até mesmo os aliados nos bombardeios se desencontraram nos pronunciamentos. A embaixadora americana na ONU, Nikki Haley, disse ontem que os Estados Unidos iam anunciar novas sanções contra a Rússia, mas hoje a Casa Branca disse que não é bem assim, que o governo estuda novas sanções, mas ainda não tomou a decisão. Ontem também o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou que tinha convencido Trump a manter tropas na Síria por um longo período. Mas a Casa Branca disse que Macron entendeu errado. E hoje ele disse que nunca defendeu uma permanência de longo prazo e que a França e os Estados Unidos têm apenas um objetivo na Síria, a guerra contra os terroristas do Estado Islâmico. Na Inglaterra, a primeira-ministra Theresa May foi ao parlamento defender o ataque dos países aliados. Ela disse: não podemos aceitar que o uso de armas químicas seja normal, na Síria, nas ruas do Reino Unido ou em qualquer lugar. E agora à noite, a televisão síria afirmou que baterias antiaéreas foram usadas para responder a um ataque com mísseis em Homs. Mas o Pentágono negou qualquer atividade militar dos Estados Unidos nessa cidade. Aqui no Brasil, o ministro da Segurança Pública, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, voltou a defender que o Supremo Tribunal Federal aceite a denúncia contra o senador Aécio Neves, do PSDB. O Supremo deve decidir amanhã se torna Aécio réu por corrupção e por obstrução de justiça. Aécio Neves, do PSDB, foi denunciado pela Procuradoria em junho do ano passado. O senador é acusado de pedir R$2 milhões em propina ao empresário Joesley Batista, da JF, e de tentar atrapalhar a Lava Jato. Hoje, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, reforçou o pedido para que o Supremo aceite a denúncia por corrupção passiva e obstrução de justiça. O mesmo pedido vale para 3 pessoas ligadas a ele. A irmã dele, Andréa Neves, que fez o pedido de R$2 milhões a Joesley, o primo de Aécio, Frederico Pacheco, que recebeu malas de dinheiro na sede da JF, e o ex-assessor Menderson Lima, que trabalhava com outro senador, Zezé Perrella. Frederico Pacheco, primo de Aécio, repassou o dinheiro a Menderson. A procuradora destacou a existência de provas, como a gravação da conversa entre o empresário e o senador, em que Aécio confirma o pedido de dinheiro e ainda sugere medidas para esconder a transação. Raquel Dodge rebateu argumentos da defesa, que disse que a delação de executivos da JF não seria válida. Diz que o questionamento sobre a conduta dos delatores não retira a validade das colaborações, pois elas continuam a ser manifestações livres e conscientes da vontade dos colaboradores. E ela diz que a solicitação da vantagem indevida, conduta suficiente, inclusive, a consumar o crime de corrupção, deu-se sem qualquer tipo de provocação ou indução por parte de terceiros. Foi de iniciativa de Andréa Neves e Aécio Neves. No fim da tarde, a defesa de Aécio atacou o MP e disse que é imprescindível que o pedido de acesso a provas seja aceito pelo Supremo, uma vez que esses elementos podem comprovar a ilegalidade de provas e das armadilhas arquitetadas contra o senador com a participação de membros do MP. Em seguida, Aécio falou em armação. Não existe dinheiro público envolvido. Ninguém foi lesado. Havia um enredo preparado.
pré-determinado, conduzido por esse cidadão que recebe depois os benefícios que assombraram todo o país. Amanhã, Aécio, que já responde a 9 inquéritos, pode se tornar réu pela primeira vez no Supremo. A decisão caberá à primeira turma, formada pelos ministros Marco Aurélio Mello, relator do caso, Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. O advogado de Andréa Neves declarou que ela não praticou nenhum crime e que contra ela só há a palavra de delator. A defesa de Menderson Lima afirmou que a denúncia é excessivamente genérica e não descreve a conduta atribuída ao cliente dele. Nós não conseguimos contato com a defesa de Frederico Pacheco. Integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto invadiram hoje de manhã o triplex em Guarujá atribuído ao ex-presidente Lula. Segundo a polícia, cerca de 50 apoiadores de Lula invadiram a garagem do prédio, arrombaram a porta do triplex e ficaram por lá por 3 horas. A PM negociou a saída pacífica do grupo. O leilão do apartamento foi marcado para o mês que vem. Lula está preso há 9 dias em Curitiba, condenado em segunda instância. A Justiça considerou que a OAS pagou propina ao ex-presidente com a reserva e a reforma do triplex. O Palácio do Planalto entregou à Polícia Federal os e-mails de Rodrigo Rocha Loures, o ex-assessor do presidente Temer, que foi flagrado com uma mala de dinheiro da JBS. Esse material vai ser incluído no inquérito dos portos, que apura supostas ilegalidades na edição de um decreto presidencial. A Secretaria-Geral da Presidência da República atendeu a um pedido da Polícia Federal. Em março, investigadores estiveram no Palácio do Planalto, em busca de informações do e-mail usado por Rodrigo Rocha Loures. No pendrive entregue à polícia constam arquivos da pasta de trabalho de Loures, de janeiro de 2013 a abril de 2017. E também foi feito um backup do correio eletrônico, de fevereiro de 2014 a abril de 2017. Na mídia entregue à PF, a presidência passou a senha para descriptografar os e-mails. Antes de Temer assumir a presidência, em 2016, Rocha Loures era assessor do MDBista na vice-presidência da República. Ele fazia a interlocução do governo Temer com empresários e parlamentares. Loures foi preso em maio do ano passado, a partir da delação da JBS. Ele foi flagrado recebendo uma mala de R$500 mil do delator Ricardo Saldi. Loures ficou preso por menos de um mês. O ministro do Supremo, Edson Fachin, permitiu que ele ficasse em liberdade com restrições. No inquérito dos portos que investiga Temer, Loures é suspeito de ter atuado para favorecer a empresa do setor de portos Rodrimar, com um decreto assinado pelo presidente. Michel Temer nega. A Polícia Federal também recebeu relatório do Tribunal de Contas da União, que aponta ilegalidades no decreto do setor de portos. O documento afirma que o texto poderia beneficiar empresas com contratos anteriores a 1993. É o caso da Rodrimar. A defesa de Rodrigo Rocha Loures disse que ele não participou de nenhum ato para beneficiar qualquer pessoa física ou jurídica. A Rodrimar afirmou que nunca pagou ou autorizou o pagamento de propina a nenhum agente público e que a empresa não recebeu qualquer privilégio do poder público. O Palácio do Planalto declarou que autoridades tentam criar narrativas que gerem novas acusações e reiterou que o decreto foi feito em total obediência aos princípios democráticos e em respeito às leis. Autoridades brasileiras do Judiciário e do Ministério Público participaram de um evento na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, foi uma das palestrantes. Ela voltou a defender a prisão após condenação em segunda instância como uma forma de combate à corrupção. Outro mecanismo que ela destaca como útil nesse combate à corrupção é a restrição do foro privilegiado. O tema está na pauta de votação do Supremo Tribunal Federal para o início de maio. A gente vai mostrar agora um trecho da entrevista da Procuradora-Geral. Tem uma falha pequena durante a transmissão na internet, mas isso não chega a prejudicar o conteúdo da fala dela. Eu acho que este é um dos temas que talvez recebam maior enfoque a partir deste ano. Em razão mesmo dos avanços que já tivemos
no tocante à nossa sociedade ser mais inclusiva, que privilegia mais o princípio da igualdade. Acho que tendo uma Constituição que diz que todos são iguais perante a lei, não há qualquer sentido na existência do foro privilegiado. As consequências têm sido essas apontadas ao longo de toda a manhã, né? Um sistema em que há apropriação de recursos públicos, em que há corrupção generalizada, de elevada monta, enraizada. Nas nossas estruturas de poder, e um dos elementos que ao longo dos anos vinha mantendo esse sistema de corrupção e que inclusive permitiu que ele se espraiasse em todo o Brasil e se tornasse realmente sistêmico, é certamente o sistema do foro privilegiado. Ministros do Tribunal de Contas da União e entidades representativas de procuradores pediram ao presidente Temer o veto de um projeto que altera as regras usadas por órgãos de controle e pela Justiça para punir agentes públicos. 4 ministros do Tribunal de Contas da União estiveram com o presidente Michel Temer para pedir o veto de artigos do texto. A Procuradoria-Geral da República quer o veto integral do projeto, que avalia leva à impunidade. A PGR afirma que se o projeto for sancionado, dificilmente haverá prevenção, repressão e ressarcimento aos cofres públicos de danos por atos de improbidade administrativa. A proposta foi apresentada em 2015 pelo senador Antônio Anastasia, do PSDB. No Senado e na Câmara, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça sem passar pelo plenário. Seguiu direto para o Palácio do Planalto, onde espera a sanção. A Procuradoria diz que o projeto usa expressões abertas, cheias de lacunas, que podem levar os processos de responsabilização de administradores públicos por caminhos imprevisíveis, e cita os pontos da proposta que dificultariam o combate à corrupção. Entre eles está o artigo 20, que diz que não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. De acordo com juristas ouvidos pelo Jornal Nacional, o texto torna obrigatório a órgãos de fiscalização e da Justiça fazer um levantamento sobre os impactos econômicos, sociais e administrativos antes, por exemplo, de pedir a revisão de um contrato. A Procuradoria afirma que o artigo proposto peca por transferir indevidamente ao julgador os ônus e as responsabilidades inerentes à atividade do gestor público. A proposta, de acordo com procuradores, gera o risco de converter os órgãos de controle e da Justiça em órgãos de consultoria da própria administração. O artigo 25 diz que, por razões de segurança jurídica de interesse geral, o ente poderá propor ação declaratória de validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa. De acordo com o Tribunal de Contas da União, esse artigo permite que os envolvidos na negociação com o governo consigam, na Justiça, uma certidão para validar um contrato, processo ou norma administrativa, evitando assim investigações ou mesmo contestações administrativas. O procurador do Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, afirma que o artigo 28 do projeto de lei estimula a impunidade. O artigo diz que o agente público só pode ser responsabilizado por alguma ação em que haja erro grosseiro ou dolo, mas que não se considera erro grosseiro decisão baseada em interpretação razoável de jurisprudência ou doutrina, mesmo que ela não venha a ser posteriormente aceita por órgãos de controle ou judiciais. Do jeito que está a lei, a ignorância do gestor vai ser usada como um escudo. Ah, eu não sabia, né? Eu não sei, então eu não entendia, eu não sabia que estava fazendo uma coisa errada. Então, isso também dá uma margem, né, de desculpa, de isenção, de responsabilidade, que induz o gestor a ser menos cuidadoso. Um dos juristas que ajudaram a elaborar o projeto rebate as críticas. Esse projeto ajuda a focar o controle público nas grandes irregularidades praticadas por gente desonesta. Nada, absolutamente nada, muda nessa lei
com relação à punição de crimes ou da desonestidade administrativa. Essa lei protege quem confia na administração pública e é honesto, o gestor público que é honesto e o controlador público que quer focar o controle no combate a irregularidades graves como aquela que a Lava Jato está demonstrando. O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, considera o projeto inconstitucional. Isso é de uma inconstitucionalidade enlouquecida, inverte as coisas. Coloca o judiciário para fazer as vezes desses órgãos de controle e fiscalização e coloca a lei, ainda tem isso, ainda há isso. E a lei indica tantos parâmetros de interpretação do direito que esse projeto de lei termina levando o legislador a fazer as vezes do julgador. A Procuradoria-Geral da República afirma que a proposta enfraquece a Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos marcos no controle dos gastos públicos, e pode, inclusive, ter efeitos retroativos, beneficiando quem foi processado ou punido, já que seria uma lei mais branda do que a atual. Qual será o Brasil que os brasileiros querem para o futuro? Aqui não. O Jornal da Globo é depois de Tela Quente. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.